Olá pessoal, alunos do primeiro ano. Na sequência dos nossos estudos está prevista uma revisão aqui sobre grandeza e também sobre razão. Vamos dar uma olhada aqui, é bom que você fique bem atento, porque depois tem uma sequência de exercícios na mesma sequência do que está sendo colocado aqui, tá? Então é importante que você acompanhe comigo. Vou relembrar aqui grandeza. O que é grandeza? Grandeza é tudo que pode ser medido. Tá? É uma definição. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Exemplo, velocidade, comprimento, altura, massa, largura, enfim, tudo isso é grandeza. Tudo aquilo que pode ser medido, a gente chama de grandeza. Razão. Razão é divisão. Razão é a divisão de uma grandeza por outra. E essas grandezas são diferentes. Então, posso fazer uma razão entre velocidade e tempo, né? Entre trabalho e produção. Tudo isso é razão. Divisão de uma grandeza por outra. E essas grandezas são diferentes. A gente vai ver exemplos bastante aqui. Ó. Uma coisa importante que ele está pedindo para a gente trabalhar é isso aqui. Ó. Quando efetuamos essa divisão, 250 por 10, isso dá 25. Ele pede para a gente estudar a questão do quociente. O resultado da divisão é chamado de quociente. 250 dividido por 10 é 25. E isso é chamado de quociente. Só que eu estou ampliando e colocando mais informação. Então, olha o que acontece aqui. Temos que o 250 é chamado de dividendo, o 10 é chamado de divisor e o 25 é o quociente. É o resultado da divisão. O resultado da divisão é chamado de quociente. Mas numa divisão nós temos o dividendo, que é o número que vai ser dividido, o divisor, que é o número que vai dividir o dividendo, e temos o resultado, que é chamado de quociente. Então, aqui montando essa conta, 250 dividido por 10, então fica assim, 250 dividido por 10 dá 25. Aí eu coloquei ó, o 250 dividendo, o 10 é divisor, o 25 é quociente. E coloquei entre aspas, entre parênteses ali, que ele é o resultado da divisão. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Aparece lá no seu material. Se eu dividir 6.039 por 3, então eu trouxe a conta para cá. 6.039 por 3. Outra vez, ele quer que a gente reforce isso aqui. O quociente, essa divisão por 3 dá 2013. 2013. Ó. O 2013 é igual ao quociente. Mas eu estou colocando aqui novamente. Ó, o 6.039 é o dividendo, o 3 é o divisor. Você tem que lembrar dessas propriedades que pode aparecer nas suas provas aí. Tá? Apareceu na AP de 2018. Numa residência onde moram 5 pessoas, o proprietário verificou que em 30 dias houve um consumo de 315 kW. O consumo médio diário de energia elétrica da família em kW é. Então, olha o que está pedindo aqui. Para a gente fazer essa razão. Ele gastou 315 em 30 dias. Ó, verificou que em 30 dias houve um consumo de 315. Então, eu tenho que pegar os 315 kW e dividir por dia. Já que ele pede ó, o consumo médio diário. Então, tem que dividir por 30. Isso dá 10,5 kW. Esse 10,5 é o quociente. Tá? É o foco aí, estudar o que é o quociente. É o resultado daquela divisão. Outra coisa que vai aparecer exercício para você fazer é isso aqui. Ó. Escreva nos itens abaixo a relação entre as grandezas. Então, eu vou relacionar as grandezas. Ele dá um texto e você vai relacionar a grandeza. E aí você deixa as unidades assim. Ó, 12 metros por segundo. 12 metros por segundo. Fica na razão as unidades. Aqui eu tenho metros e aqui eu tenho segundo. Então, escrever a relação entre as grandezas fica assim. 12 metros por segundo. 12 metros, né, a barrinha de divisão por segundo. 1 metro cúbico por minuto
Então, é 1 metro cúbico, cúbico é 3, dividido por minuto. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui para não ficar tudo igual. Fica assim, tá? 1 metro cúbico. 1 metro cúbico por minuto. Poderia ser 1 metro cúbico de água, que passa em 1 minuto, metro cúbico. Quando a gente estiver trabalhando volume, isso vai ficar bem claro para vocês. O importante agora é escrever os itens abaixo a relação entre as grandezas. Então, aqui, 2.000 litros por hora. Como que a gente escreve? O 2.000, o litro, e divide por hora. 38 habitantes por quilômetros. 38 habitantes por quilômetro quadrado. Está no singular, deixa assim mesmo. 38 habitantes por quilômetro quadrado. 38, e aí fica habitante dividido por quilômetro quadrado. Tá? E isso é escrever a relação entre as grandezas. Vai aparecer exercício para você fazer, tá? Aí você volta aqui e vê como faz e faz no seu também. Outra situação, escrever a relação entre as grandezas na forma de razão irredutível. Aqui a gente vai resolver. E aí você vê que fica diferente, ó. Então não pode confundir. Ó, novamente aparece o texto, 60 metros em 5 segundos. Na verdade, é 60 metros por segundo. Poderia ser uma pessoa faz 60 metros de barbante, sei lá, de qualquer coisa, em 5 segundos. Então, ó, 60 metros em 5 segundos. Para começar, a gente coloca 60 metros dividido por 5 segundos. E aí faz a conta. 60 dividido por 5 dá 12. E aí fica metros barra segundo. Tá? Deixa eu acertar aqui. Isso aqui não é 2, não. É S. Tá? Metros por segundo. Aqui nós estamos escrevendo a relação das grandezas na forma de razão irredutível. 7.000 metros em 20 minutos. 7.000 metros em 20 minutos. Então fica, para começar, 7.000 m sobre 20 minutos, fazendo essa divisão dá 350. E aí você mantém as unidades, só que agora por extenso, assim, ó, metro barra minutos. Então você usa o que está aqui. 2.000 litros em 4 horas. 2.000 litros em 4 horas. Então você escreve 2.000 L dividido por 4H. E aí fica, na forma irredutível, vai ficar assim. 2.000 dividido por 4 dá 500. 500 litros por hora. Obedece o que está no texto aqui. 1.064 habitantes em 7 km quadrados. É uma densidade demográfica, né? Então, é 1.064 habitantes dividido por 7 km quadrados. Essa divisão dá esse resultado aqui, ó. Aí você escreve 152 habitantes. Eu vou empurrar um pouquinho aqui. Deixa assim mesmo, senão ele vai pular. (152 habitantes por quilômetro quadrado). Então, isso é escrever a relação das grandezas na forma de razão irredutível, tá? Vamos resolver esse exercício aqui, ó. Um automóvel partiu da cidade de Santos às 10 horas e chegou à cidade de Cajamar 12 horas. Bom, se ele saiu da cidade de Santos às 10 horas e chegou à cidade de Cajamar às 12 horas, ele viajou, a viagem durou foi igual a 2 horas. Estou anotando aqui. Esse automóvel percorreu 140 km. A distância que ele percorreu foi de 140 quilômetros. Qual foi a velocidade média do automóvel? Então, é uma razão especial, a razão velocidade média.
Vamos lembrar aqui, já fizemos isso em situações anteriores. Velocidade média é igual à distância sobre o tempo. Velocidade média é a distância que o carro percorreu, que o veículo percorreu, pelo tempo. Aí eu vou encontrar a velocidade média. Então agora nós vamos trocar as informações que ele deu. Distância, 140 quilômetros. Tempo, 2 horas. Olha que coisa bem simples. Está na revisão aí. 2 horas. 140 dividido por 2, isso dá 70. Aí nós temos que colocar quilômetros por hora. Essa é a velocidade média. É uma razão muito importante. A velocidade média é a distância dividida pelo tempo. Pessoal, acompanhe com atenção o vídeo, volte novamente se for o caso, e quando você pegar os exercícios, que vai ter coisas parecidas, você só vai se guiar pelas informações que você está vendo aqui, tá? E resolver os exercícios que na verdade é do mesmo tipo. Mas não pode confundir, tá? Tem cada coisinha separada aí. Vamos em frente, moçada. Tchau.